E aí, galerinha, como é que tá essa quarentena de vocês? Tá chato, né? Entediante. Era muito melhor estar na sala de aula, onde a gente ia estar falando da vida alheia, né? Porque o que é história? História é falar sobre a vida alheia, não é? Vocês estão com saudade da escola, eu também tô com saudade de vocês, mas como não é possível a gente se encontrar nesse momento, nós vamos falar sobre os conteúdos, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, né? Por a distância, digamos assim, a distância que é uma forma da gente não perder o ritmo, uma vez que vocês estão se preparando para o Enem, por enquanto ele não foi adiado, então nós não podemos perder tempo, não é, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, pessoal, é o último capítulo do livro 3 de vocês, viu? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o Império Bizantino, a gente tem que entender logo de cara algumas coisas. Olha aqui, ó. O que é o Império Bizantino, pessoal? É basicamente o antigo Império Romano. O Império Romano de onde? Do Oriente. Maria. Império Romano do Oriente, não é, pessoal? Em 395, o imperador Teodósio vai dividir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Quando a gente fala que em 476 d.C. o Império Romano caiu, o império que caiu foi basicamente o do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou existindo ainda por praticamente 1000 anos, mas com o passar do tempo, ele deixa de ser chamado de Império Romano do Oriente e passa a ser chamado de Império Bizantino. Então, olha aqui, pessoal. Aqui ao lado vocês estão vendo o mapa. Estão vendo aqui, ó, essa parte mais em roxo é o Império Romano do Ocidente e essa parte amarelada é o Império Romano do Oriente. Olha Bizâncio aqui, ou Constantinopla, né? Cidade de Constantino. Então vocês não vão esquecer disso de jeito nenhum, né, galera? Isso é moleza, é fácil. Tudo na história é fácil, não tem dificuldade nenhuma para a gente aprender sobre isso aqui. Mas e aí, minha gente? O Império Bizantino, durante principalmente o governo do Justiniano, ele vai buscar expandir suas fronteiras. Ele quer restabelecer as antigas fronteiras do Império Romano. E aí, olha aqui, ó. Eles vão tentar restaurar o império. Vamos aqui para o mapinha, ó. Tá vendo essa parte aqui em roxo? Ó? São os reinos conquistados por eles. E aqui foi o momento em que houve a maior expansão territorial. Foi quando ele chegou ao seu auge, digamos assim. Então, olha aqui, pessoal. Ó, a tentativa deles era para restaurar o antigo Império Romano. Eu ainda... Peraí que tem uma borracha aqui para apagar, galera. Eu só tenho que achar. Achei. Olha aqui, ó. Eles estavam na tentativa de restabelecer o antigo Império Romano, não é, as suas fronteiras, mas não foi possível fazer isso na sua totalidade. Lembrando, pessoal, o Império Bizantino, olha onde está Constantinopla aqui, ó, vocês estão vendo? Constantinopla hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, galera. Então, olha aqui, é um ponto de passagem entre a Europa e o Oriente. Isso fez com que o Império Bizantino mantivesse uma intensa atividade cultural com influência de vários povos. Ó. Vai ter influência de egípcios, vai ter influência de palestinos, né, com judeus, de persas, árabes, de modo geral. Toda essa galera está aqui, ó, além da influência dos gregos, a influência ainda também dos romanos. Então, tudo isso, pessoal, é povo que em algum momento andava, perpassava por dentro do Império Bizantino. Não esqueçam disso, pelo amor de minha Santa Margarida da Escócia, não é, galera? Então, olha aqui, ó. Essa expansão se dá, vai alcançar o seu auge durante o governo do Justiniano, viu? O mais conhecido entre os imperadores bizantinos. Mas essa restauração não foi possível. Logo, com o passar do tempo, eles vão perdendo esses domínios aqui, inclusive essa parte norte da África, para os muçulmanos, para os árabes, que vão iniciar uma expansão, inclusive é nosso próximo conteúdo, viu, galera? Como é que vivia o povo lá no Império Bizantino? Belo professor! Primeira coisa, pessoal, olha as condições sociais. Ó. Havia um grande grupo de escravos, haviam muitos escravos, e ainda dentro daquele contexto, né, de escravidão, principalmente por guerra, mas havia também, podia haver a possibilidade de haver escravização por dívidas. Isso antes do Justiniano estabelecer o seu código de leis, não é? Mas havia um número muito grande de escravos. Lembrando sempre, pessoal, escravidão nesta época não tem relação alguma com a cor da pele das pessoas. Viu? Era muito mais por uma questão religiosa, por uma questão de conflitos e por aí vai. Ainda
dentro daquela ótica da política do pão e circo, olha que essa população mais pobre recebia alimentos e se divertia. Para quê, pessoal? Para tentar controlar as tensões sociais que eram muito grandes. Havia uma tensão social muito grande dentro do Império por causa das péssimas condições de vida. A galera muitas vezes pensa que no Império Bizantino todo mundo vivia em palácios. E não era bem assim, pessoal. De modo geral, havia um número muito grande de desabrigados. Havia uma caixa. Não tem aquela pirâmidezinha social? Está lá o rei, abaixo dele a nobreza, os militares. Nós vamos ter uma classe privilegiada com os banqueiros, os grandes comerciantes, mas grande parte da população é composta de camponeses pobres e também de escravos, viu? Não esqueçam disso. Isso aqui, ó, vocês sempre fiquem atentos a essas imagens dos slides, pessoal, porque elas são parte da arte bizantina que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá bom? Então não esqueçam disso, ó. Havia um grande grupo de escravos, a população recebia alimentos e se divertia. Em Roma nós não tínhamos o Coliseu, né, como principal símbolo da política do pão e circo. Aqui em Bizâncio, né, dentro do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla volta a ser chamada de Bizâncio. Nós vamos ter o hipódromo. O esporte preferido dessa galera é a corrida de cavalos, viu, meu povo? É aí onde entra a famosa revolta de Nica. Revolta de Nica, professor? Sim, galera, Nica lá na língua deles, eles falavam grego. Olha como a diversidade cultural deles era muito grande, né? Eles eram católicos, uma religião romana, mas eles falavam grego, né? E tinham muita influência na sua arquitetura, por exemplo, da arquitetura oriental, da arquitetura árabe. Então isso é uma característica muito marcante deles. Olha, em 532 explodiu em Constantinopla uma violenta revolta, fruto da insatisfação popular contra os governantes. Nessa época o imperador era o Justiniano, viu, galera? Em 532. O que é que vai acontecer? O Justiniano, por mais que ele seja visto pela história como um cara que conseguiu, né, consolidar o Império Bizantino, consolidar fronteiras e tudo mais, mas ele tinha uma popularidade baixíssima, principalmente porque grande parte da população vivia muito mal. O que é que vai acontecer aqui, meu povo? A revolta de Nica, ela vai se dar dentro do hipódromo. Havia uma disputa muito grande entre dois grupos e o imperador estava no hipódromo nesse dia. Os dois grupos se uniram contra o imperador, que havia mandado matar os líderes dessas facções, digamos assim, e se voltaram contra o imperador. É claro que naquela época não tinham muitas leis, não haviam direitos humanos, então as revoltas eram reprimidas com extrema violência. A revolta foi reprimida e mais de 35 mil pessoas morreram devido à revolta de Nica em 532, viu, galera? Ainda falando sobre o Justiniano, outra marca do Justiniano é restaurar o antigo direito romano, né, o Corpus Juris Civilis. Só que ele vai dar uma adaptada, né, para a realidade do Império Bizantino. Essa imagem aqui em mosaico, que é outra característica, né, da arte dos bizantinos, aqui é uma representação do Justiniano, viu, galera? Então, aqui são alguns pontos do Código de Justiniano, né, que é basicamente o direito romano adaptado à realidade do Império Bizantino. Aliás, quando a gente estudou Roma, eu falei a vocês, olha, pessoal, o direito é um dos principais legados de Roma. O nosso direito hoje, por exemplo, ele é inspirado no antigo direito romano, tanto que nós temos vários termos em latim até hoje. Olha aqui alguns pontos. Ninguém é obrigado a defender uma causa contra a sua própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, mas isso aqui não era bem cumprido, né? Pessoas não podiam se voltar contra o domínio do imperador. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. É como hoje, você só pode ser retirado da sua casa, né, por autoridades, desde que haja um mandato judicial para isso e sempre entre 6 da manhã e 6 da tarde, né, ou da noite já, não sei como é que a gente fala. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com o que nega. Isso também, pessoal, é o que a gente chama de presunção de inocência. Como assim, presunção de inocência? Se eu souber que você matou uma pessoa e eu te acusar de matar essa pessoa, o que é que vai acontecer? Eu vou acusar. Então, o ônus da prova fica comigo que estou afirmando, não com você que está negando. Você só vai se defender no final se eu apresentar alguma prova. É tipo aquele negócio, se você for acusar alguém de alguma coisa, meu amigo, você tem que ter prova, né, para fazer tal acusação, senão você pode responder, né, juridicamente por isso. A gravidade de uma ofensa passada não aumenta a do fato exposto.
né? Se você cometeu uma ofensa passada, foi punido ou não foi, ou não foi punido naquela época, o fato de já ter acontecido em outro momento não vai aumentar a gravidade do fato que está sendo julgado naquele momento, né? Que é o fato exposto. Galera, tenham paciência aí com o marcadorzinho, que eu estou aprendendo ainda a fazer isso aqui, tá certo, galera? É muito sensível. E esse eu peguei um mouse aqui, porque o mouse do meu notebook, né, como vocês sabem que é uma coisa bem improvisada no meu notebook, não sei nem como ele ainda funciona, aí eu peguei outro aqui, mas não está muito legal não, mas dá para vocês entenderem, não é possível, né, meu povo? Pelo amor de Deus, eu sei que essa quarentena não fez com que vocês deixassem de entender uma coisa tão simples como essa. Isso aqui, esse próximo slide. Minha gente do céu, Cesaropapismo e ruptura cristã. Os bizantinos eram católicos. Quem é a maior autoridade da Igreja Católica? É o Papa. Muito bem, rapaz, vocês são fera demais, viu? É o Papa. Só que dentro do Império Bizantino, o que é que vai acontecer, pessoal? Os imperadores, de modo geral, eles vão se utilizar da religião como fundamento do Estado, né? Ou seja, basicamente é uma espécie de teocracia. O que é o cesaropapismo? Dentro do Império Bizantino, o imperador, o César, como ele era chamado, ele também se colocava como chefe da igreja, com autoridade acima, inclusive, da autoridade do Papa. E isso para Roma era horrível, mas como a igreja era muito política, ela ia tentando contornar. Vai tentando contornar esses problemas durante um bom tempo. Olha aqui, os imperadores se apresentavam como os principais representantes de Deus na terra, cabendo a eles proteger a igreja e a religião. Então, reparem, para a Igreja Católica, o principal representante de Deus na terra é o Papa. Para os imperadores bizantinos, eram eles. Então, isso se choca, né, com a Igreja Católica. Você vai ter outros problemas, como a questão iconoclasta. Dentro do Império Bizantino foi proibida a adoração às imagens de santos. Os imperadores se incomodavam demais com o enriquecimento dos monges da igreja, não é? E com o poder que eles adquiriam. E aí vai ser proibida agora a adoração à imagem de santos dentro do Império Bizantino. Além disso, nós temos também a questão monofisista, né? Para os bizantinos, houve no decorrer da história muitos concílios para estabelecer uma unidade da fé católica. Porque haviam cristãos no Egito, cristãos na Pérsia, cristãos em Bizâncio, cristãos em Roma. A Igreja Católica estava nesses lugares, mas não havia um entendimento único. Então, o que é que a igreja fazia? Ela ia lá e estabelecia uma unidade da sua fé, né? Através desses concílios. Todos nós vamos acreditar dessa forma e tal, estabelecer isso aqui vai ser assim, tal e pã. Mas os bizantinos não concordaram, porque para a Igreja Católica, Jesus tinha tanto uma origem humana quanto uma origem divina. E os bizantinos acreditavam que esta origem, até mesmo quando ele vem à Terra, a sua forma humana é divina, né? Então não há uma dissociação por parte deles. Esses problemas eles vão se aprofundando com o decorrer do tempo, e em 1054 vai acontecer o grande cisma do Oriente. Não esqueçam disso aqui, pessoal. Onde houve a ruptura da fé da Igreja Católica. Nós teremos agora duas igrejas, a Igreja Católica do Oriente, que é basicamente a Igreja Católica Ortodoxa, ou Igreja Católica Grega, né? E a Igreja Católica Apostólica Romana, que é esse catolicismo que predomina no Brasil. Aliás, nós somos o maior país católico do mundo, não é, galera? Então, não esqueçam disso. Em 1054, houve o rompimento da unidade da fé cristã. Olha aqui, isso aí são sacerdotes da Igreja Católica Ortodoxa. Vou beber uma aguinha aqui para me hidratar. Deixa eu sair da imagem um minutinho. Pronto. Esse aqui tá com a cara que tá com muitos amigos, né? Esse aqui também não tá muito feliz, não. Aqui são imagens, né, da arquitetura, das basílicas, das igrejas. Cultura bizantina. Olha aqui, a religião, como eu disse a vocês, o cristianismo era a religião oficial e obrigatória. Não esqueçam disso, pessoal. Não havia liberdade religiosa dentro do Império Bizantino, né? Na arte, destaque para a arquitetura bizantina, que eu mostrei aqui no slide anterior, mas também esses trabalhos em mosaicos. Isso aqui é a representação de Maria com Jesus Cristo. Tá vendo? Cadê a setinha? Sempre que você vê uma dessas imagens aqui, que atrás nessa auréolazinha houver uma cruz, estão vendo aqui,
está sendo representado Jesus Cristo, não é outro santo da igreja, tá bom, pessoal? Olha aqui a arquitetura bizantina, imagem. Isso é a Basílica de Santa Sofia. Essas colunas aí, elas foram colocadas posteriormente. Olha ela aí. É uma das grandes marcas da arquitetura bizantina. Não é? Olha que imagem bonita, né, galera? Aqui é uma igreja, né, bizantina. Reparem muita semelhança com o estilo gótico, mas se você for olhar a parte de cima, arredondadas, apóbadas e tudo mais, né, as colunas, olha a influência grega e romana aí, pessoal. Olha aí o trabalho, a decoração das colunas. Olha aqui, ó, estão vendo essas cruzes aqui? Isso aqui é também uma representação de Jesus Cristo, viu, pessoal? Essa imagem que nós temos de Jesus louro, barba comprida, cabelo grande e tal, é a representação europeia de Jesus. E Jesus não era europeu. Mais uma vez, olha o Justiniano aí. Essa aí não é muito famosa, não. Eu não conheço ela, não. Olha aqui, ó, são imagens. Isso aqui é basicamente a sociedade bizantina, olha. O rei, sacerdotes, a nobreza, soldados, é o topo da pirâmide. Ó. Outra representação de Maria com Jesus Cristo. A representação de Jesus, mais uma vez. A igreja de Santa Sofia, que nós falamos. E a crise final do Império. Quando o Império Bizantino caiu em 1453, quando foi dominado pelos turcos, o que é que vai acontecer? O Império já vinha se arrastando numa crise há muito tempo. Havia um pouco mais de 10 mil soldados para defender Constantinopla, né? Ou Bizâncio, como você quiser chamar. E aí ela caiu em 1453, foi dominada pelos turcos otomanos, né? Turquia como país, né? E aí a gente deixa de estudar o Império Bizantino especificamente. Essa data também é usada naquela divisão tradicional da história para marcar o final da Idade Média, né? Porque houve muitas mudanças, inclusive na Europa, após a queda do Império Bizantino. Tá bom, galera? Bom, isso aqui, meu povo, foi a nossa aula sobre o Império Bizantino, é a nossa primeira aula, né, nessa modalidade, enquanto a gente ainda não pode estar juntinho para a gente se ver de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Bora continuar estudando, vamos continuar focando que os vestibulares estão aí, o Enem está aí, meu amigo, e eu quero comer do churrasco da aprovação de vocês, tá bom, meu povo? Então, era isso nesse momento. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente vai ver outras aulas de outros assuntos, tá bom, pessoal? Cheiro!